Olá, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, estejam preparados, né, para mais um dia de aula, estejam focados aí nos estudos. E hoje, em Geografia, né, nós iremos fazer a correção das atividades, né, que foram para casa. Então, eu gostaria que todos pudessem aí estar acompanhando no seu livro, né, a correção da atividade, e para você ver se você aí, né, acertou as questões. Então vamos lá, todos estejam aí com seus livros. É muito importante que vocês estejam aí acompanhando a correção. Então nesse capítulo que encerramos, né, nós estudamos o Brasil e seu espaço no mundo. Aprendemos, né, um pouco sobre o Brasil e o espaço que ele ocupa no mundo. Aprendemos como foi que aconteceu a formação do seu território, né? Estudamos sobre os meios de transportes utilizados antigamente, né, e os utilizados hoje. E aí a atividade foi para concluir o assunto. Então nós vamos lá, vamos acompanhar aí comigo a correção. O ensaio geográfico. Primeira questão. Sobre a formação das redes de transporte no Brasil até o início do século XX, a ponte verdadeiro ou falso, né, sobre essa formação de rede de transporte no Brasil. Aí você iria colocar se era verdadeiro ou falso. Primeiro quadrinho, foram formados para atender às necessidades do mercado interno. Segundo, foi responsável pela criação de redes de cidades litorâneas, as cidades portuárias para exportação de produtos primários. Não tinha como objetivo integrar o território nacional. As hidrovias, as mulas dos tropeiros e as ferrovias foram os modais de transporte mais utilizados. Então, seria colocar aí verdadeiro ou falso. Então, a sequência aí, né, a primeira seria o que? Falso, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira e também a quarta verdadeira. Então, nós temos apenas aí uma alternativa falsa, que é a primeira, que a rede de transporte não foi formada para atender as necessidades do mercado interno. Então, uma falsa e 3 verdadeiras. Segunda questão. O sistema ferroviário brasileiro expandiu-se até a década de 1930 e nas décadas de 1950 e 1960. Foi deixado em segundo plano pelas autoridades, né, sistema ferroviário. Cite as causas principais. Quais foram as causas desse sistema ferroviário, né, ele ter deixado em segundo plano? Então a gente pode ver lá na aula que a gente estudou que a diferença das bitolas, o privilégio dado ao modal rodoviário, necessitava de altos investimentos para a manutenção e a modernização das linhas férreas, né? Por isso que esse sistema ferroviário ele foi deixado de lado, devido à necessidade de altos investimentos para a manutenção e a modernização das linhas férreas. Essa foi a causa, né, desse sistema ele ter sido deixado para o segundo plano pelas autoridades. Quarta questão. O modal rodoviário é o meio de transporte mais utilizado no Brasil. Quais são as vantagens do uso desse modal? Então, você estarei colocando, né, quais são as vantagens do uso desse modal. A quarta questão. Como deveria ser a política de transporte num país de dimensões continentais como o Brasil? Como deveria ser a política de transportes num país de dimensão continentais como o Brasil, né? Um país de dimensões territoriais. Então, como deveria ser a política de transporte? Então, você iria colocar aí a sua resposta. E aqui na página 65, né, que é o encerramento mesmo do capítulo, aqui só é um ensaio geográfico, encerramento do capítulo, né, onde você iria responder aqui as alternativas. Então, a primeira questão do encerramento diz assim: o desenvolvimento de algumas atividades econômicas entre os séculos 16 e 19
foi importante para a ocupação efetiva de grande parte do território nacional. Em cada recanto do Brasil, uma vila que posteriormente foi transformada em cidade, tornava-se o centro do dinamismo e também do poder. Utilizando esse conhecimento produzido, de acordo com o capítulo, associa as cidades da coluna 1 à atividade a que esteve historicamente ligada, de acordo com o texto. Aí nós temos aí Olinda, Vila Rica, São Paulo, Manaus e Ilhéus. Então você iria associar de acordo, com as atividades envolvidas nesses estados aí. Temos aqui a monocultura do cacau. Ela foi uma economia desenvolvida onde? Em Ilhéus. Cafeicultura, São Paulo. Monocultura de cana-de-açúcar, Olinda. Mineração, Vila Rica. E extrativismo da borracha, Manaus. Então aí foi o desenvolvimento dessas atividades econômicas, de acordo aí com os estados aí. Segunda questão. Julgue a importância dos tratados e acordos internacionais para a formação do espaço territorial brasileiro. Então você ia colocar a importância desses tratados, e acordo internacional para a formação do espaço territorial brasileiro. Então você iria colocar aí, depois você esteja aí mandando. Terceira questão. No mapa abaixo, identifique a atividade econômica da área verde. Aí temos aqui, essa área verde. Então, qual é a atividade econômica desenvolvida aí? O que foi que você colocou aí? Então, a atividade desenvolvida nessa área aí, que pega aqui Ouro Preto, foi o café, viu? Atividade econômica foi o café. Sobre a formação histórico-econômica do Brasil, analise as proposições abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. A letra A. A forte ocupação populacional do litoral brasileiro na atualidade é reflexo direto da dinâmica histórica de ocupação no Brasil. Então, essa alternativa verdadeira. No século XVI, a população ocupou intensamente a região sul, principalmente os imigrantes europeus. Falsa. Letra C. O Brasil ganhou força na ordem política e econômica do século XVII, após a descoberta de ouro. Falsa. A zona da Mata do Nordeste foi a última das regiões do Brasil a ser ocupada. Também é falsa. Letra E. No século XIX, houve o desenvolvimento do ciclo da borracha, sendo tal produto um dos principais impulsionadores do desenvolvimento da região norte nesse século. Verdadeiro. Então, nós vamos ter aí 2 verdadeiras e 3 falsas. Então, a letra A verdadeiro, letra B falsa, letra C falsa, letra D falsa, letra E verdadeiro. Nessa quinta questão, vocês iriam realizar uma pesquisa sobre a importância da união das coroas ibéricas para a formação do território brasileiro. Aí você iria ver a questão dos tratados que foram feitos. Sexta questão. Viajar é descobrir a beleza da natureza e a riqueza da cultura e histórica de um país. Vamos supor que você vá fazer uma viagem e trace o seu roteiro a partir do conhecimento das atividades econômicas que se desenvolveram ao longo da história do Brasil. No mapa abaixo estão as principais cidades brasileiras. Nós temos aqui o mapa onde está mostrando as cidades brasileiras e você iria fazer. Supondo que você mora em Salvador, na Bahia, trace um roteiro ligando a cidade de acordo com a sequência das seguintes atividades: cafeicultura, mineração, monocultura canavieira, extrativismo da borracha. Então você iria fazer um roteiro ligando essas cidades de acordo com as atividades econômicas desenvolvidas. Então você iria colocar aí, como você fez aí no seu.
Aí nós estaria aí São Paulo, Salvador, São Paulo, né? Depois a Belo Horizonte, ao Recife e também Manaus. Que seriam as atividades. Então o roteiro seria esse, né? Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e também Manaus, que aqui é de acordo com as atividades econômicas desenvolvidas. Sétima questão. Quanto à formação do território brasileiro, podemos afirmar que a mineração do século XVIII foi importante na integração do território devido às relações com o Sul, provedor do charque e mula, e com o Rio de Janeiro, por onde escoava o ouro. Então, a alternativa correta é a letra A. Entre as imagens abaixo, uma não faz parte do conjunto das atividades econômicas que foram de vital importância para a construção do espaço territorial brasileiro. Identifique, né, e justifique sua escolha. Então, você iria observar essas imagens e iria marcar, né, as que não fazem parte das atividades, do conjunto das atividades econômicas que foram importantes para a construção do território brasileiro. Então, dentre essas daí, então, a gente observando a imagem, a única que não foi a letra E, né? Figura representada pela letra E, ela corresponde ao modelo industrial. Então, aí não fazia parte, né, desse conjunto das atividades econômicas do Brasil. Nona questão. Qual era o principal objetivo do empreendimento marítimo no século XV e XVI? Qual era o principal objetivo dos empreendimentos marítimos do século XV e XVI? Qual era o objetivo deles? Aí nós temos a letra A, B, C e D. Então, a resposta correta seria o quê? A letra B. O principal objetivo deles era descobrir e controlar uma rota marítima para as Índias, para comprar especiaria diretamente na fonte e vender com elevados lucros na Europa. Letra B é a resposta correta. Quais os dois países que mais se destacaram no período das grandes navegações e descobrimentos marítimos do século XV e XVI? Quais dois países? Então, aí a gente pode ver que nós temos Inglaterra e França, Holanda e Itália, Portugal e Espanha, Alemanha e Noruega. Então, a resposta certa é a letra C. Então, os dois países que se destacaram nesse período das navegações foi Portugal e Espanha. 11ª questão. Qual destas definições expressa melhor o que foram as bandeiras? O que foram as bandeiras dentre essas aí? Então, a letra C, né, é a definição que melhor representa, né, o que foram essas bandeiras. Expedições particulares que apressavam os indígenas procuravam metais e pedras preciosas. Então, a resposta certa é a letra C. 12ª. A exploração dos metais preciosos encontrados na América Portuguesa no final do século XVII trouxe importância e consequência tanto para a colônia quanto para a metrópole. Entre elas está a solução temporária de problemas financeiros em Portugal, alguma articulação entre áreas distantes da colônia e o deslocamento de seu eixo administrativo para o centro-sul. A resposta certa é a letra B. Décima terceira, a agromanufatura do açúcar do Brasil colonial garantia todo o processo de produção desde o plantio da cana até o produto final, pronto para ser exportado para a Europa, ficando na colônia o açúcar mascavo e sendo exportado em sua maior parte o açúcar branco. Apesar de controlar todo o processo de produção, não eram os portugueses que realizavam a distribuição do produto na Europa, cabendo essa função aos... Quem era que fazia isso, né? Realizava essa distribuição? Eram os ingleses, holandeses, franceses, belgas ou os espanhóis. Então, quem fazia isso, quem realizava essa função, era os holandeses. A letra B. A exploração da atividade mineradora e sua fiscalização na região de Minas Gerais geraram algumas revoltas da população contra a administração portuguesa.
Qual das alternativas abaixo indica uma revolta que não se refere à atividade mineradora? Nós temos aí revolta de Filipe dos Santos, revolta de Vila Rica, Inconfidência Mineira, revolta de Beckman ou Guerra dos Emboadas. Então a resposta certa seria a letra D, revolta de Beckman. 15ª. A produção de borracha na Amazônia favoreceu a ascensão social do seringueiro, propiciou o aparecimento da região, instituiu o barracão comunidade produtiva, incentivou o acúmulo de capital e do mercado interno ou consolidou o sistema de aviamento. A resposta certa é a letra E, consolidou o sistema de aviamento. 16ª. A política de transporte no Brasil se caracteriza por... Aí temos aí 1, 2 e 3. Né? Primeiro, concentrar grandes investimentos no transporte ferroviário, gerando um crescimento dos produtos transportados. Consumir extensivamente os derivados de petróleo, arcando assim com o ônus da importação e consequências gastos em dólares. Ou manter uma ineficiente rede de transporte, provocando o encarecimento dos preços dos produtos transportados. Assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra B, que é a alternativa 2 e 3. Considerando-se as redes que compõem as diferentes modalidades de transporte no Brasil, é correto afirmar que... Aí vemos aí as alternativas. Então, é correto afirmar que o transporte aéreo registra um uso mais intenso nas regiões do país onde há grande distância entre os principais centros urbanos e fraca densidade nas redes rodoviárias e também ferroviárias. Então, a resposta certa é a letra D. Analise os dados das tabelas a seguir. Aí temos aí os modais, rodoviário, ferroviário, hidroviário e outros. Aqui é dinâmica do transporte de carga no Brasil e transporte de grãos no Brasil em 2006. Tendo em vista essas informações e as características da infraestrutura de circulação do Brasil, pode-se afirmar que... Temos aí as alternativas. Então, nós podemos afirmar que o predomínio do modal rodoviário na dinâmica de transporte no Brasil relaciona-se às políticas implantadas a partir da segunda metade do século XX, que concentram recursos nesse setor, ou seja, no setor rodoviário. Então, a letra D é a resposta correta. 19ª. Observe os cartogramas que contêm padrões de distribuição de um elemento espacial importante para o desenvolvimento econômico do Brasil. Aí temos aí radicais, os longitudinais, transversais e os diagonais, que são essas linhas, chamadas de cartogramas. Então, você ia observar que nós temos o Brasil. Aí vocês assinale a alternativa que indica corretamente o elemento espacial representado. Então, o elemento espacial representado seria a direção das principais rodovias federais. Então, a resposta certa é a letra D. 20ª e última questão. O transporte rodoviário é o principal sistema de transporte no Brasil. Por ele passa aproximadamente 56% das cargas movimentadas no país, contra 21% por ferrovia e 18% por hidroviária. Conforme dado do Ministério do Transporte, analisando o sistema de transporte rodoviário no Brasil. Então, analisando o sistema de transporte rodoviário no Brasil. Então, nós podemos afirmar que, pode-se afirmar que durante a década de 1950 houve grande investimento no setor rodoviário, que foi o setor que é por onde aproximadamente passa 56% das cargas movimentadas no país. Então, essa foi a nossa correção da nossa atividade. Então, vocês observem aí o de vocês e façam a correção, depois estejam enviando as atividades para mim.